Até agora viemos vendo corpos que se encontravam parados e situações onde os campos variavam no tempo. Agora a gente vai começar a mexer os corpos. E para isso a gente vai precisar introduzir algumas correções daquilo que a gente conhece de mecânica clássica. E para ver o porquê disso, vamos ver o que acontece na interação entre duas cargas. Primeiro vamos ver como fica a lei de Biot-Savart para uma carga, qual o campo magnético que uma carga vai gerar. E a gente tira isso da equação que a gente conhece do campo magnético de um fio com corrente. E usando essa equação do campo magnético gerado por uma carga e também a força coulombiana entre duas cargas, a gente vai ver que as coisas ficam meio que esquisitas. Vamos ver isso. Vamos pegar uma situação hipotética em que existem duas cargas positivas separadas de uma distância ômega, e essas cargas são equidistantes do piso e do teto de uma sala. As duas têm uma mesma velocidade v e estão horizontalmente alinhadas, como nesse desenho aqui. Vamos ver o que acontece com essas cargas quando a gente analisa o movimento delas em dois sistemas de referências, um que vai estar parado em relação à sala e o outro que vai se mover junto com a carga. Esse parado a gente vai chamar de S e o outro que se desloca com a carga vai se chamar S'. Quando eu observo pelo sistema S, o sistema que está fixo na sala, as cargas vão estar em movimento, então isso equivale a uma corrente. Então eu vou ter um campo magnético B associado a isso. E além do campo magnético, eu tenho também um campo elétrico gerado pelas cargas. As forças vão ter a mesma magnitude nas duas, mas só que em sentidos opostos. Então basta ver tudo em uma carga só e espelhar a força para outra. De modo geral, no sistema S, eu vou ter uma força de natureza elétrica, uma força Fe, e uma força magnética Fm, e a resultante vai ser a soma vetorial dessas duas. O campo B dessa força magnética é o campo gerado por uma carga na posição da segunda carga. Então, primeiro vamos deduzir a fórmula para esse campo gerado por uma carga usando a lei de Biot-Savart, que é essa aqui. Supondo que o fio seja cilíndrico e fino, com um comprimento dl e uma área de seção transversal A, eu vou ter então um volume V, que é igual ao produto de A com dl. Eu tenho uma quantidade nzão de cargas dentro desse volume, então a densidade volumétrica de cargas, o nzinho, é nzão sobre o V. A corrente é J vezes a área A, ou seja, nqv vezes a área. Então, o campo magnético de uma única carga é o campo magnético gerado pela corrente no segmento dl, dividido pela quantidade de cargas que eu tenho no seu interior. Fazendo a álgebra, a gente obtém isso para o campo magnético gerado pela única carga Q. Agora vamos determinar a força na carga Q2, e para isso a gente vai precisar do campo gerado pela carga Q1 na posição da carga Q2. Então o campo magnético vai ser isso. A velocidade é ao longo de x e o ômega é em menos y. Vai dar um campo magnético em menos Ez. Dessa forma, a força na carga Q2 é V vetor esse campo gerado por Q1, que vai resultar uma força ao longo de EY. A força elétrica em Q2 é uma força repulsiva e vai ser dado por isso aqui, uma força no sentido contrário ao eixo Y. O diagrama de força nas cargas é isso aqui. E a força resultante vai ser, então, a diferença entre a força magnética e a força elétrica, uma vez que as duas se encontram ao longo do EY. Portanto, a resultante pode dar uma força atrativa entre as cargas ou uma força repulsiva. E para ver se é atrativa ou repulsiva, vamos comparar a magnitude das forças elétricas e a força magnética. A razão entre a força elétrica e a força magnética vai ser isso, que vai dar 1 sobre μ0 ε0, 1 sobre v ao quadrado. Essa quantidade, que é a raiz quadrada de 1 sobre μ0 ε0, é a velocidade da luz no vácuo. E da equação 8 a gente tira que a razão entre a força magnética e a força elétrica é v ao quadrado sobre c ao quadrado. Como v é muito menor que c, a gente vai ter que a força magnética vai ser muito menor que a força elétrica. Portanto, a força entre as cargas vai ser repulsiva, e o observador em S vai ver as cargas se afastando, uma indo em direção ao teto e outra em direção ao piso. Agora, o que acontece para o observador que está se deslocando junto com a carga? Se ele está se deslocando junto com a carga, ele vai ver as cargas paradas, então não vai ter nenhuma força magnética. A força vai ser repulsiva, é a força dada pela lei de Coulomb. É uma força repulsiva que em Q2 vai ser ao longo de menos EY.
Agora, quando a gente compara essas duas forças, a gente vê que a força Fy vai ser menor que a força F'Y. Ou seja, para o observador que está em S', a intensidade da força vai ser maior. Portanto, as cargas vão chegar primeiro no teto ou na parede, quando comparada com o observador que está parado. Bom, naturalmente isso não faz sentido, e por isso a gente precisa introduzir algumas correções quando a gente tem corpos em movimento ou cargas em movimento. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. É isso aí.